não deveria ser uma janela, entre aspas, para promovermos a difusão da mediação e conciliação? O Poder Judiciário tem sido muito lento na regulamentação da mediação a ser praticada pelos cartórios extrajudiciais, já previstas desde 2018 pelo provimento 67 do CNJ. Para a capitalidade dos cartórios que estão presentes, em todo o território nacional, não seria o momento para a promoção do bom senso? Ele quer o seguinte: não seria interessante divulgar, né? Ele já falando assim, doutora Daiane, não seria interessante divulgar a atuação dos cartórios na mediação dos conflitos? Ele está querendo saber qual seria a sua posição. Aliás, doutor Elton, obrigada, né, pela participação. Eu não conheço pessoalmente, embora seja quase meu vizinho aqui do escritório. Obrigada. Uma das coisas que é interessante, doutor Elton e Isabela e doutor José Geraldo, o Código de Processo Civil, agora saindo um pouquinho aí, ele traz lá no seu artigo 190 a questão do que a gente chama dos negócios jurídicos. O que é os negócios jurídicos? É exatamente as partes, né, transigirem, transacionarem, seja, além de questões processuais, no meu ponto de vista, é isso, é resolver os seus litígios. A gente tem o exemplo da mediação, da arbitragem, né? E por que não? Eu sou super a favor, né? Eu acho que até o que a gente fala também no novo Código de Processo Civil, depois a gente pode vir em outro momento falando sobre isso, eu acho que seria fantástico, das questões das práticas da cooperação. Hoje, há uma inversão da análise do judiciário. A gente vinha de um Código de Processo Civil de 1973, de extremamente de quê? Litígio, 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 briga, 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 briga. O bom advogado é aquele que briga. Hoje, a visão, a engrenagem, se os advogados não perceberam, e que bom que o doutor Elton levantou isso, a engrenagem tem que ser mudada. O Código de Processo Civil veio para mudar, para dizer o seguinte: hoje, todos nós devemos ser cooperadores, uma prática de cooperação. Então, o que é cooperar? E muitas vezes desafogar o judiciário com levar as partes a um cartório. Agora, a gente precisa também, doutor Elton, abrir a mente. Nós aqui, advogados, tabelião, nós estamos abrindo a mente. Mas o judiciário também precisa abrir a mente, inclusive, para nos ajudar. Porque, em alguns casos, por exemplo, a gente precisa da atuação do Ministério Público. No caso, quando a gente fala de menores, de fiscal da lei. Então, eu posso fazer um acordo de uma pensão, por exemplo, principalmente no momento de pandemia, através do cartório de notas. Eu não vejo problema nenhum. Por quê? Né? Agora, em algumas situações, né, Isabela, podemos muito bem dizer aqui, para fazer-se um inventário quando se há um testamento. É necessário pedir autorização judicial. Olha, as partes sendo maiores capazes, mesmo assim, é necessário pedir autorização, né? Em Minas Gerais ainda, porque em São Paulo já mudaram isso aí, mas precisa pedir autorização, né? Porque no Código de Norma de Minas está expresso. Sim. Muito embora seja possível lavrar em cartório, se faz necessário a autorização judicial. Mas vamos lá, não é uma questão burocrática? Não é um excesso de formalismo? Né? Não adianta a gente, advogado, ter todo um trabalho de chamar as partes ao escritório, fazer uma minuta de partilha de bens, explicar, para as partes anuírem ao testamento, dizerem que vão cumprir o testamento. Não, mas se eu não tiver o Ministério Público, se eu não tiver a autorização do juiz para fazer no cartório, não faço. Então, você acha que precisa de eu fazer no cartório? Vou fazer tudo judicial. Qual que é a lógica? Olha a burocracia. Então, eu acho que a gente tem que caminhar, abrir a mente. Que ótimo que os advogados, tabelião, a gente está... Mas eu acho que também precisa, né? Eu não estou aqui... É uma crítica? Ok, mas é do judiciário como um todo. Não há uma pessoa e nem B, mas é do judiciário como um todo. Então, a gente também precisa dessa cooperação vindo de lá. Porque se nós queremos desafogar, precisa também de vindo de lá. Né?
Eu sempre falo, doutora Anaiane, só aproveitando a fala do doutor Elton, né, que a atividade extrajudicial, né, que engloba aí tanto o tabelionato de notas, como os cartórios de protesto, registro de imóveis, os documentos, pessoas jurídicas, registro civil, nós somos um braço do judiciário, nós estamos ali para auxiliar, certo? Então, nós somos uma extensão. Então, eu acho que o judiciário, na minha concepção, ele poderia se ater àquelas causas que são mais complexas e que não há um consenso entre as partes, né? E que os cartórios, eles seriam, sim, ali, uma alternativa para desafogar o judiciário, né? E para que o mesmo venha se ater a essas causas que eu estou mencionando. Por isso, acho interessante a sua fala e a do Dr. Elton, no sentido de que nós podemos contribuir muito e auxiliar o judiciário, a sociedade e os advogados. Todos saem ganhando, porque quando nós promovemos a conciliação e a mediação em um cartório, nós estamos reduzindo os conflitos, concorda? Exatamente, exato. Né? Então, acho que ele aproveitou, acho que porque nós estamos falando de questão de pensão, ele deve ter, a pergunta dele provavelmente deve ter sido atrelada a isso, né? O que levou a ele falar. E ele também falou isso também. Excelente, né? Excelente. Bom, então, assim, né, já sabemos que a pensão, a custódia, ela é o que a gente chama de domiciliar. E aí, só para deixar claro, é o seguinte, a prisão de um devedor em virtude de alimentos, ela tem que ser uma medida extrema e excepcional, que eu aplico na minha concepção para aquele devedor que realmente é contumaz, que desampara os filhos, que fere o princípio do mínimo existencial, né? Porque, às vezes, a pessoa, nesse momento, ela não tem condição de pagar os alimentos em espécie, mas ela está pagando in natura. E, inclusive, até pegando o gancho, então, do Dr. Elton, ele esteve no programa, eu ouço o programa lá dirigindo, indo para a faculdade, mas eu lembro que ele fez um programa com vocês aí fantástico, inclusive falando sobre essas medidas. Outras medidas, né, coercitivas para cumprir a sentença. Ele falou vários, o protesto. Ele deu vários exemplos mesmo. Sim, então, né, eu acho que o programa que ele participou foi muito interessante e se aplica à espécie. Então, para finalizar essa questão, né, eu acho que a gente tem que aplicar o bom senso, como ele falou, o dever de assistência, ele é fundamental, mas ele tem que culminar no ajuste da tríade, que é proporcionalidade, necessidade, possibilidade. Lembrando que pensão alimentícia não se fixa, não tem nada na lei dizendo qual é o valor da pensão, isso é importante, um negócio de 30% que me dá um arrepio. Doutora, é necessário 30%, não tem nada na lei falando 30%, nada. O que a lei nos traz inclusive numa visão até mais ampla, constitucional, tem que se observar o tripé. Necessidade de quem vai receber os alimentos, possibilidade de quem vai oferecer e a proporcionalidade. Quem pode mais, paga mais, oferece mais, quem pode menos, paga menos. Bom, para finalizar, com relação, não sei se eu tenho tempo aí, com relação à sucessão, a gente sabe que a sucessão hereditária é a transmissão de direitos e deveres que compreende o acervo hereditário e ela pode se dar de duas formas. Tanto a legítima, que são os herdeiros advindo da lei, quanto a sucessão testamentária, que é aquela através da autonomia da vontade do testador, no qual ele está limitado a garantir a preservação aí de 50% de todo o seu acervo para os herdeiros legítimos necessários. Quem são os herdeiros legítimos necessários? O cônjuge, o companheiro, descendentes e os ascendentes. É o que meus alunos sabem, eu carinhosamente apelidei do CAD, né? Cônjuge, companheiro, ascendente e descendente. O que essa lei 14.010 nos trouxe? Ela diz o seguinte, para as sucessões, né, no momento do falecimento, aquele falecimento a partir de 1º de fevereiro de 2020, ele terá o seu termo inicial dilatado até 30 de outubro de 2020. Então, né, salvo se não houver um elastecimento
em virtude do estado de calamidade. Então, se a morte ocorreu no dia 1º de fevereiro de 2020, o termo inicial, sabe? A gente muito escuta assim, a partilha, o inventário, ele tem que ser instaurado no prazo de 2 meses a contar da morte. Já ouviram falar isso? Então, esse prazo de 2 meses, ele vai ser postergado até 30 de outubro. É a mesma lógica da dívida do doutor José Geraldo, né? Então, o doutor José Geraldo vai ter a partir de 30 de outubro. Infelizmente, quem tiver um falecimento durante esse período, aliás, de fevereiro até 30 de outubro, o prazo de 2 meses inicia-se a partir desse período. Tá? Então, não vai ocorrer, trocando em miúdos, não vai ocorrer multa. Mas lembra os leitores, não vai ocorrer multa, isso porque nós temos que a multa ela ocorre aonde? Na Receita Estadual, quando se faz o ITCD, Imposto de Transmissão, Causa Morte e Doação. Então, quer dizer, não gera multa perante a Receita. Né? Então, suspendeu aí esse prazo para que, justamente, muitas vezes precisa de documentos, até para uma questão lógica. Então, a partir de 30 de outubro, inicia o prazo. E, para finalizar, pergunta o doutor José Geraldo da Sabatina, para ele não dizer que eu deixei ele sem resposta, para ver se eu passei na prova, tá? Para ver se eu passei na prova, prova oral. Ainda com relação ao condomínio, hoje há permissão, nesse período de transição, de transitoriedade, há a permissão para a realização da Assembleia Geral por meios eletrônicos, mesmo que não haja de forma expressa no estatuto ou no contrato social. Então, a manifestação dos participantes, ela poderá ocorrer por qualquer meio eletrônico indicado pelo administrador, desde que, por óbvio, ele assegure a identificação do participante, desde que ele traga a segurança do seu voto, produzindo todos os efeitos legais de uma assinatura presencial. A ata, para efeitos práticos, ela pode ser regida unilateralmente pelo administrador, mas eu acho que o mais interessante, ela pode ser gravada, mas o mais interessante é que, nesse período, o seu voto, numa relação de condomínio, ele pode se dar por meio eletrônico, justamente porque para evitar o contágio, evitar a aglomeração da Assembleia. Passei aqui, no teste, doutor José Geraldo? Com certeza. Falou. Bom, o tempo, infelizmente, acabou, né, doutora Isabela? Pois é, uma pena. Na verdade, nós fomos convidados pelos seus alunos, entendeu? Seus alunos Como é que pediram para a gente. Nós somos convidados pelos seus alunos. Vocês foram convidados? Não, para fazer com você o que você faz com eles. Imagina. Bom, eu quero só agradecer. Eu sempre digo que, não sei se eu tenho um tempinho aí, 2 minutinhos, eu sempre digo que a advocacia e a docência me contagiam. Eu sempre falo isso, Se eu morrer hoje, vocês podem saber que vocês conheceram uma pessoa que se sente realizada profissionalmente, feliz com o que faz. Faço tudo com muito amor e muito gosto, Então, muito obrigada a vocês pela participação, por estar na minha cidade, que é uma das coisas que eu sempre levanto a bandeira, estar em Birité. Eu acho que parabenizo a rádio pelo programa. Eu acho que isso é trazer informação jurídica para a população. Queria até aproveitar e fazer um merchan aí, Nós temos 2 pós-graduações, uma que chama Direito Contratual e Gestão Empresarial, tanto na PUC do Barreiro, quanto na PUC da Praça da Liberdade. A doutora Isabela foi até a nossa convidada, será uma das nossas professoras. É uma pós fantástica, ela ocorre todo terça, toda quinta. Também não posso deixar de falar de uma pós que eu sou professora e que eu amo lecionar, que é coordenado pelo professor Ricardo Chad, de Direito Civil aplicado. Ela acontece toda segunda e quarta na Praça da Liberdade, na PUC. Então, são pós fantásticas, pós-graduações de grandes professores de renome, de prática, que está na lida, que gostam, que amam o que fazem. Eu acho que vale a pena. E dizer que quinta-feira
Toda quinta-feira a pandemia me trouxe colocar em prática alguns projetos. Então, eu vou dar história de primeira mão aqui para vocês, né? A partir de quinta-feira eu começo um projeto chamado Direito em Transformação, no qual eu convido toda quinta um ex-aluno que é advogado ou que ainda está estudando para falar um pouquinho sobre um tema de pesquisa, né? Um dia eu tive alguém que abriu a porta para mim, ainda quanto aluno, por que eu não posso fazer o mesmo? Né? Então, eu estava sentindo essa necessidade de trazê-los, e na nossa cidade tem tanta gente boa estudando lá com a gente na PUC, tem tanta gente bacana, tantos alunos assim. Vocês vão ver, acompanhem lá no meu Instagram e vocês vão ver se eu não estou mentindo. Tanta gente bacana. Então, depois da minha propaganda que eu fiz aqui, né? Não, pode deixar que nós iremos acompanhar, sim. Nós iremos acompanhar, sim. A gente percebe, sim, que você faz tudo com muito amor. É nítido isso. E quando a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente nem percebe que a gente trabalha, né? É prazeroso. Na verdade, nem existe assim, a gente não vê nem esforço, porque é algo natural. Então, que você continue transmitindo esse amor, né, essa paixão que você tem por lecionar e também pelo direito para todas as pessoas que trilham, né, o seu caminho. E muito obrigada por sua participação aqui conosco. Amém. Obrigada, muito gente. Obrigado, viu, doutora? Já está previamente convidado para outros programas, tá bom? Obrigada. Só chamar que eu venho. Ótima noite. Obrigado, viu? Boa noite. Ótima noite, pessoal. Ótima noite, Isabela, doutor José Geraldo de Moraes, Naine Nascimento também. A vocês, ouvintes, pedimos mais uma vez desculpas aí pelas pequenas interrupções que tivemos aí durante as nossas programações, durante o programa de hoje, inclusive. Estamos trabalhando, né, através de videoconferência e acabamos ficando um pouco mais suscetíveis, né, a problemas aí técnicos, mas tudo deu certo, mais um programa concluído com sucesso, mais um programa sensacional. E lembrando que o programa de hoje também vai ficar salvo aí nas nossas redes sociais, Facebook 3UL, YouTube canal 3UL e também no Instagram, @3UL Web Rádio. No mais, ótimo descanso a todos, obrigado mais uma vez pela companhia e na terça-feira que vem tem mais uma edição do programa Direito em Foco. Rádio 3UL e você sempre na mesma sintonia.